Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje o tema da nossa aula, o homem, a sua grandeza e a sua miséria. Vamos orar para a gente começar? Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado por esse crescimento, nós estamos indo nos passos de Jesus. Abençoe esse tempo de discipulado com a sua presença, abrindo a nossa mente e coração. Em nome de Jesus. Amém. Se desconecte do seu celular, se desconecte aí do WhatsApp, das redes sociais e fique conectado comigo aqui, porque eu tenho certeza que a gente vai aprender muito e vai crescer no nosso discipulado nos passos de Jesus. Amém? Esse tema de hoje, o homem, a sua grandeza, a sua miséria, é para a gente entender, compreender quem nós somos. Na aula passada nós entendemos quem Deus era, agora nós precisamos entender quem nós somos, como Deus nos criou e o que o pecado causou na humanidade e em nós. Quando nós entendemos o que o pecado causou em nós, nós começamos a ver a gravidade do problema que nós temos. A gravidade do problema que é o pecado e entendemos então a grandeza da solução de Deus para nós através de Jesus. Se a gente não compreende como a gente estava perdido por conta do pecado, a gente não valoriza Jesus e o seu sacrifício da cruz como deve ser valorizado. Então eu preciso entender o que o pecado causou na humanidade, o que o pecado causou em mim, na minha família, e a solução de Deus em Jesus, ela vai ser totalmente diferente a partir de uma nova ótica. O texto base hoje é Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26 e 27. Esse eu leio com você, lembrando que os outros, eu vou falar a referência, você dá pausa, abra sua Bíblia de papel, leia ela aí, e a gente solta o pause e a gente continua, ok? Mas agora eu leio Gênesis 1, 26 e 27, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, o homem e a mulher, ele é formado de uma parte material e de uma parte imaterial. Te explico. A parte material é o corpo formado do barro. Deus pegou o barro, lembra lá em Gênesis? Pegou o barro, formou o corpo. Essa é a parte material. Essa é a casa. Esse não sou eu. Esse corpo é a minha casa. Eu sou uma alma. Você é uma alma. Essa é a parte imaterial, a alma e o espírito. Leia, por favor, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Deus conserve o vosso corpo, alma e espírito. O espírito é o que nos conecta em Deus e a alma é o que vai ser salvo em nome de Jesus naquele grande dia. Minha alma, sua alma que vai morar eternamente com Deus. O corpo, essa casa, vai voltar ao pó, porque do pó ele veio. Então o homem, ele é formado de uma parte material e de uma parte imaterial. Do corpo, barro, e alma e espírito, que é a parte imaterial. E mais importante do que cuidar do seu corpo é cuidar da sua alma e do seu espírito. Perceba, eu não estou tirando a importância de cuidar do corpo, ok? Mas eu estou falando que mais importante, nós vivemos uma geração que cuida muito mais do corpo e abandona a alma e o espírito. Não. Cuide muito bem do seu corpo, mas cuide melhor ainda da sua alma e do seu espírito, porque a sua alma é o que vai durar eternamente e através de Jesus eternamente no céu, e aqueles sem Jesus eternamente no inferno. O homem, ele foi criado bom, santidade, bondade, lembra? Justiça, nós falamos na aula passada, imagem e semelhança de Deus, mas Deus não criou ninguém para ser um robô, como a gente vê a nossa geração vendo robôs sendo criados. Deus não nos criou assim. Ele criou o homem bom, mas ele deixou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que ele deixou lá?
Porque Deus nos dá sempre algo que nós chamamos livre-arbítrio, opção de escolha. Muito fácil amar alguém se só existir esse alguém no mundo. É muito fácil. Como é que o meu amor vai ser provado se eu não tiver outras opções? Como que vai ser provado? Então Deus provou o amor de Adão e Eva, a obediência de Adão e Eva, e eles foram reprovados. Hoje Ele prova a nossa obediência e nós seremos aprovados, porque nós poderíamos estar em qualquer lugar. Nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa nesse exato momento, satisfazendo a nossa carne, fazendo a vontade do diabo, do mundo, mas nós estamos aqui, obedecendo a Deus e fazendo vontade de Deus. Palmas para você, em nome de Jesus. O homem, ele recebeu de Deus um lugar perfeito para ele morar, que era o Éden. Um lugar perfeito. O homem, ele tinha domínio, nós lemos aqui, sobre toda a criação. Tudo embaixo, no mar, no céu, na terra, o homem dominava e governava sobre tudo. E o homem foi abençoado por Deus com uma mulher, uma ajudadora idônea. Alguém queria ajudá-lo, perceba, ajudadora. Não é alguém que está abaixo nem acima, mas ajudador está ao lado. Deus criou homem e mulher para andarem lado a lado, ajudador idônea, igual a ele, alguém igual a ele, para andar do lado dele, vivendo as mesmas coisas que ele. Então, nunca um homem deve tratar a mulher como inferior, nem a mulher se colocar como superior. É lado a lado. É lado a lado. O homem tinha o privilégio, olha, talvez uma das maiores perdas foi essa. O privilégio de se encontrar com Deus todos os dias face a face no jardim. O homem tinha esse privilégio de desfrutar de uma relação com Deus diária. Deus descia do céu e todos os dias estava lá conversando com Adão, conversando com Eva. Até que a prova de Adão e Eva, eles foram reprovados. Deus deu a liberdade deles escolherem entre o bem e o mal. Deus falou, vocês podem comer de tudo, mas daquela árvore ali do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem nem tocar. Só aquela ali, o restante você pode comer de tudo. Sabe que Deus nos dá essa mesma liberdade hoje. Pode beber, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Você não deve. Tudo é lícito, mas não convém. É uma liberdade. Você é livre para fazer qualquer coisa, mas é escravo de todas as consequências que essas coisas vierem a trazer. Então hoje você pode fazer qualquer coisa, mas amanhã você vai ter que arcar com todas as consequências. Por isso nós estamos aqui para crescer espiritualmente e escolher o certo. Porque essa liberdade que Deus nos dá, por conta do pecado, o ser humano ele tende a escolher o errado. Ele tende a escolher o que é ruim. Ele tende a escolher o que é mal. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Por isso esse tempo de discipulado, a palavra, isso vai nos ajudar a escolher o que é bem, o que é bom, dentro da liberdade, do livre-arbítrio que Deus deixou para mim e para você. Então o discipulado é para apontar o caminho para você escolher o que é bom, dentro dessa liberdade que Deus deixou para nós escolhermos aquilo que nós vamos fazer da nossa vida. Então Adão e Eva, assim como eu e você, temos a opção de mostrar a fidelidade a Deus em várias situações. Alguns no trabalho, não fazendo o que é errado, não cobiçando a mulher ou o marido de ninguém, não pegando o que não é seu. São opções que nós vamos ter que lidar diariamente. Na escola, na vizinhança, na igreja, sempre vai estar sendo proposto algo para nós. Entenda, o que aconteceu? A serpente convenceu a mulher que Deus não era tão bom assim e que Deus estava ocultando algo bom deles. Deus estava mentindo ou não falando uma verdade completa. Olha a intenção da serpente. Gente, eu quero te dizer que ela não mudou. Plano e ação continuam os mesmos. Ela vai dizendo, por que não pode? Por que Deus está guardando se é bom? E eu vou te falar uma coisa. O pecado, na maioria das vezes, enquanto está sendo cometido, na maioria deles, é bom.
satisfaz a nossa carne, é bom. As consequências dele são terríveis. As consequências dele não valem o momento. Perceba que por um momento de prazer, de conhecer o desconhecido, eles perderam algo temporário. Eles perderam algo eterno. Então pessoas perdem a salvação por causa de momentos. Coisas assim, perderam um relacionamento com Deus por causa de um momento, de experimentar algo desconhecido. Então, a desobediência, ela agride a pessoa de Deus, o caráter de Deus, porque Adão e Eva falaram assim, Deus não é tão bom assim, está escondendo algo bom da gente. Deus está ocultando algo bom da gente. Eu preciso que você leia todo o capítulo 3 de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Agora que você leu, a gente vai ver as 3 causas básicas do pecado de Adão e Eva. Não confiaram em Deus. Eles não confiaram. Confiaram mais na serpente do que em Deus. Duvidaram das palavras de Deus e da natureza de Deus. Deus falou, não comam, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. A serpente foi lá e falou assim, não, morre não, pô. Não, morre não. Então eles duvidaram de Deus, não acreditaram em Deus e desejaram mais do que eles tinham. Eles já tinham tudo. Todas as árvores do jardim eles podiam comer de tudo, menos de uma. Mas eles desejaram justo a que não podia. Então eles desejaram mais do que já tinham, cobiçaram mais do que já tinham. Cuidado com a cobiça, com aquilo que nós não podemos ter. E aí eu quero perguntar para você, qual a maior tentação do ser humano hoje? Qual a maior tentação que você enfrenta? Eu quero te dar um alerta que nenhuma tentação é vencida sozinho. Nós não vamos conseguir vencer tentações, pecados sozinho. Então você precisa da ajuda de alguém. Tiago, capítulo 5, versículo 16, leia, por favor. Olha o que esse texto está dizendo. Confessai uns aos outros para ser curado. O perdão não é o ser humano que dá, o perdão quem dá é Deus. Mas a cura, a libertação dessa tentação, desse pecado, a gente só alcança quando a gente conversa, fala com alguém, porque esse alguém vai estar nos ajudando em oração e a gente vai falar. Isso é humilhante às vezes, em alguma situação, falar alguns pecados que a gente comete ou cometeu. Mas esse ato de humilhação vai nos trazer libertação dessa cadeia de pecado. Então, se você está enfrentando tentações e pecados consequentes, muitas vezes, na mesma situação, você precisa conversar com alguém. Você não vai vencer sozinho. E quais foram algumas das consequências da queda do pecado ou da queda de Adão e Eva, do pecado deles, as consequências do pecado deles, que também reflete em nós quando o ser humano hoje peca? Quais são as consequências? Vou falar para você. O relacionamento com Deus foi estragado, provocando a morte espiritual do homem. Leia 1 Coríntios 2,14 e Efésios 2,1. O homem morreu espiritualmente por conta do pecado. Segunda consequência, em vez de buscar a Deus, o homem se concentrou em si próprio. Egoísmo. O homem passou a ser egoísta. Tem o egoísmo, a gente pensa agora nos nossos prazeres, nas nossas vontades, isso é consequência do pecado. E foi estragado o relacionamento entre as pessoas, gerando acusação. Agora eu não assumo mais as minhas responsabilidades, eu procuro um culpado, eu procuro acusar alguém. Quando Adão foi apontado, você já leu aí o capítulo 3, lá no versículo 12, versículo 13, o que você fez, Adão? Foi a mulher. Foi a mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu. Olha a acusação, ó, o dedo. A acusação, foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, o que você fez? Foi a serpente, ela que me enganou. Então, por conta do pecado, o relacionamento entre as pessoas é estragado. O que estraga? Qual é o problema? É o pecado. A gente briga, a gente acusa, a gente sempre coloca a culpa no outro, a gente nunca está errado. Olha, isso é consequência do pecado. Acusação, relacionamentos estragados. Às vezes o casamento está comprometido por conta de pecados do passado que a gente acusa um ao outro.
mas nunca perdoa e nunca reconhece os próprios erros. Sempre é o outro. Isso é consequência do pecado desde Adão. A gente precisa mudar. Outra consequência, a mulher foi submetida a dores maiores. Versículo 16. Agora, quando ela gerar um filho, ela vai sentir dores no parto. Outra consequência, o homem foi submetido à dureza da terra. Versículo 17 ao 19 do capítulo 3 de Gênesis. Ele tinha tudo. Agora ele é expulso do jardim e a terra é dura. Ele vai ter que trabalhar para poder comer. Ele vai ter que se esforçar. Do suor do teu rosto comerás. Porque antes Deus tinha dado tudo. Toda a provisão Deus tinha dado a Adão. Mas por conta do pecado, a terra foi amaldiçoada. Versículo 17. Até a terra sofreu. Foi amaldiçoada por conta do pecado de Adão. E ele agora teria que ter muito mais esforço para conseguir sobreviver. E uma outra consequência, a morte eterna e a separação total de Deus. Romanos 3, 23. Leia, por favor. Romanos 3, 23. O homem agora está totalmente, completamente separado por causa do pecado. E o problema do homem é justamente o pecado. No grego, escute isso, a palavra pecado significa errar o alvo, sair do caminho, desviar-se da verdade. O que é pecado, então? É crer mais no diabo do que em Deus. É crer mais na mentira do que na verdade. É crer mais nas pessoas, escute, nos sentimentos, nas circunstâncias ou em qualquer outra coisa do que em Deus. Às vezes Deus fala, eu vou mudar o quadro, mas o nosso sentimento está ali tão aflorado que a gente não acredita. Você creu mais no seu sentimento do que em Deus. Às vezes as circunstâncias estão tão avassaladoras na nossa vida que a gente fala, não, isso daí não. E Deus fala, tudo é possível ao que crê. A gente não consegue acreditar. Por quê? Por causa das circunstâncias. A gente creu mais nas circunstâncias do que em Deus. Então perceba, o pecado, isso é pecado. Crer mais nas circunstâncias, crer mais nos sentimentos, crer mais nas pessoas, crer mais nas mentiras, crer mais, às vezes, em você mesmo do que em Deus. Porque às vezes a gente vai falar, não, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sei. Mas se Deus falou que pode, que você é capaz, que você consegue, quem que você vai acreditar? Então, acredite em Deus, porque de outra forma, isso é pecado. Outra situação que é pecado, aborrecer voluntariamente a luz. Leia, por favor, João 3, 19 ao 21. Olha o que o texto está dizendo. Deus enviou a luz, mas os homens rejeitaram e aborreceram a luz, aborreceram Jesus. Outra coisa que é pecado, ser desobediente ou rebelde. Tiago 4,17 e 1 Samuel 15, 23. Leia esses textos. Isso é pecado, ser desobediente e rebelde é pecado. Uma outra atitude, uma disposição contrária à vontade de Deus. Lembra de Jonas? Leia depois o livro de Jonas. Deus falou, Jonas, vai para Nínive. Jonas foi para Tarsis. Disposição contrária. Deus fala para você uma coisa, você faz outra. Deus fala para você o que precisa ser feito, você não faz, eu não faço. Isso é ter uma disposição contrária à vontade, ao coração de Deus, e isso é pecado. Uma outra situação que é pecado, se entregar, se deleitar nos prazeres da carne. Gálatas 5, 18 ao 21. 1 João 2, 15 ao 17. Olha, se entregar aos prazeres da carne, isso é pecado. Isso vai destruir não somente a pessoa que o faz, como a família e todos que a cercam. É destruição total. Não é só o que fazemos, mas também a condição que a gente se encontra. Se a gente está com o coração sujo, amargurado, com o coração com ódio, com falta de perdão, isso também é pecado. E a gente precisa ser livre disso. Então, por conta de Adão, o pecado agora passa a todos nós. Olha o que diz, vou ler aqui para você em Romanos 5,12. Portanto,
assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por causa de Adão, todos pecaram. Mas o versículo continua: assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por causa de Adão, todos nós estamos condenados. Então a gente vê que o pecado de Adão tem um efeito sobre toda a descendência, sobre toda a humanidade. Então eu quero que você preste muita atenção. Quando você peca, tem efeito sobre toda a sua família. Quando alguém peca, tem efeito sobre toda a descendência. Quando alguém peca, tem efeito sobre toda a casa. Então não é só sobre você, é sobre toda a sua casa. Então, por meio de Adão, o pecado entrou na raça humana e por causa do pecado, a morte. Todos estávamos condenados à morte. E em Romanos, Paulo vai falar 3 consequências do pecado de Adão para a raça humana. 3. A morte, tanto espiritual quanto física. Romanos 5,15. Olha o que está dizendo aí. Deixa sua Bíblia aberta aí. Segunda consequência, a culpa e condenação. 5,18 em Romanos. Terceira consequência, a natureza pecaminosa. Romanos 5,19. Tudo consequência do pecado. Mas aí, o que Deus fez? Jesus Cristo é o presente que veio do céu para nos salvar. Assim como o pecado entrou por um só homem, a salvação entrou por meio de Jesus. Assim como por causa de Adão nós estávamos condenados, por causa de Jesus nós estamos libertados, salvos. Romanos 6,23. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então nós temos uma natureza pecaminosa. Nós viemos do pecado. Nós vivemos no pecado outrora. Mas nós não podemos continuar a partir de agora. A partir do momento que a gente recebeu Jesus. Nós precisamos identificar na nossa vida qual é a maior tentação que às vezes me ataca e me impede de viver uma vida com Deus. Qual o pecado? Porque por causa do pecado de Adão, todos nós somos inclinados a pecar. Mas cada um tem uma inclinação para uma área. Para que área você é inclinado? Existem ali 3 áreas que acabam pegando a maioria da humanidade: o poder, o dinheiro e os prazeres da carne. Esses são os pecados que vão pegar a maioria da humanidade, os prazeres da carne. Envolve sexualidade, vícios, envolve inúmeras coisas. O poder, uma pessoa que anseia pelo poder faz mal pro outro, e o dinheiro, uma pessoa que é capaz de roubar, de prejudicar alguém para ter bens materiais. Essas são situações que vão puxar a maioria dos pecados. Agora, eu não sei qual a sua tentação. Eu não sei qual o pecado você cometeu no passado e se isso ainda te aflige. Mas eu sei que você pode ser livre completamente disso. Olha, nós vimos aqui que por causa do pecado gera uma morte. E morte em todos os que estão após, se o ciclo não for quebrado. Então, quando nós entendemos isso, nós buscamos já Jesus. E Jesus deixa pessoas para nos auxiliarem. Eu estou hoje aqui como um auxiliar para você, para te ajudar através desse tempo, nos passos de Jesus, o nosso discipulado, você conseguir vencer a tentação, você conseguir vencer o pecado. Mas eu quero te lembrar que você precisa de alguém para estar junto, para você falar: olha, eu sou tentado com isso. Eu tenho esse vício, eu tenho essa inclinação, eu estou sendo tentado por alguém lá no meu trabalho, isso está acontecendo e eu preciso da ajuda de oração. Você vai ver como você vai vencer esse pecado. Você vai vencer esse pecado. Então não tente lutar sozinho, porque é mais forte do que você. O pecado, ele escraviza o ser humano, então é mais forte, ele é mais poderoso do que eu, do que você. Mas ele não é mais poderoso que o sangue de Jesus. Ele não é mais poderoso que o Espírito Santo. Ele não é mais poderoso do que alguém te ajudando em oração. E aí você vai vencer. Então o problema do homem é gravíssimo, porque ele nos separa de Deus. Mas a solução de Deus é suficiente em Jesus. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Continue em oração, continue crendo.
Ora aí, tire o seu tempo de oração agradecendo a Deus porque Ele te libertou. Você e eu éramos escravos do pecado e hoje a gente é livre em Jesus. Agradeça a Deus e até a próxima aula. Deus abençoe.